Como você está? Está bem? Está feliz? Ou está triste e inconformado com as coisas que estão acontecendo à sua volta? Você quer mudança? Você está inconformado e quer mudança. Mas o que você tem feito para que essas mudanças aconteçam? Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Pastor José Edson Galdino compartilhando com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já é inscrito no canal, sou grato por sua fiel participação. E você que está chegando agora ou já assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu, tome a sua decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com os amigos e principalmente que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está em Romanos, capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, onde está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo está falando para nós não ficarmos quietos diante das injustiças, diante das coisas que estão acontecendo, ou seja, não nos conformar com este século, com este mundo, mas sermos transformados. Nós desejamos transformações, nós queremos que as coisas mudam, mas aqui diz para nós que a mudança tem que partir de cada um de nós. E ele pede a nós que façamos isso por misericórdia, ou seja, nós costumamos falar sempre, por amor de Deus, pelo amor de Deus faça isso para mim, pelo amor de Deus realiza isto. Então é desta forma que entendemos essa palavra. Ele está falando para nós não ficar de braços cruzados, nós lutarmos para a transformação, mas essa transformação ela deve partir de cada um de nós, sermos transformados pela renovação da nossa mente, o nosso entendimento. Nós temos que servir a Deus com sinceridade, também servir a Deus com a nossa razão, não apenas com a emoção, mas com a razão. Nós precisamos entender que Deus não quer que nós estejamos amarrados, acompanhando Ele ou seguindo Ele, quer que nós estejamos de coração aberto. Você lê a palavra, você acredita no projeto de Deus para a salvação desta humanidade e você espontaneamente vai servi-lo, vai fazer a vontade dele, vai procurar crescer cada dia mais. Então, é natural estarmos inconformados, principalmente nos últimos tempos, com tanta coisa ruim que está acontecendo. Pessoas estão lutando entre si, né? Diz a palavra que nós precisamos respeitar as autoridades. Ele diz que nós temos que estar constantemente fazendo orações, intercessões. Vamos ver o que diz Timóteo no capítulo 2, versos 1 e até o verso 3. Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Diz aqui: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa em toda piedade e respeito. Então, depende de nós. A mudança virá através de nós, de toda a humanidade, de todas as pessoas que estão inconformadas. E nós sabemos que o povo tem um poder muito grande, tem uma força muito grande. Mas o povo, ele fala, ele manifesta, mas o povo não governa efetivamente. Quem governa são os seus representantes. E se nós sabemos escolher os nossos representantes, então virá um governo bom, um governo justo. Mas se nós não usarmos de sabedoria para eleger os nossos representantes, eles serão representantes corruptos, representantes ruins, que vão trazer coisas negativas para toda a humanidade, para toda a população daquele local. Eu não costumo falar muito em política partidária, política denominacional, ou seja, um partido ou um candidato específico,
eu fui chamado para pregar a palavra de Deus, não fui chamado para ser um político. Então, eu, de certa forma, sou um pouco radical em relação a essas coisas. Não sou contra o cristão de qualquer denominação, de qualquer igreja, ser um político. Conheço políticos, conheço pessoas da igreja que são políticos e são políticos honestos. Mas nós sabemos que nos últimos tempos tem levantado homens corruptos. Porém, todos esses homens, tanto os justos como os injustos, diz a palavra que eles são constituídos por Deus. E a Bíblia alerta aqui para nós estarmos orando em favor de todas as autoridades. Ele diz aqui, orar em favor, Timóteo, orar em favor de todos os homens e principalmente daqueles que estão investidos de poder, aqueles que têm poder nas mãos para formular leis e para executar essas leis, porque assim nós vamos ter dias mais tranquilos. É evidente que a Bíblia deixa claro que nos últimos tempos vão acontecer coisas terríveis, né? Virá um governo que será o governo do anticristo. Quem pode evitar? Se a Bíblia disse que vai se estabelecer, então somente seremos livres se nós estivermos segundo o propósito de Deus para que Ele nos livre desses tormentos. Mas os demais vão passar por esses tormentos. Então, diz a palavra de Deus para nós estarmos atentos, estarmos orando. E quando eu falo que não concordo muito, não falo muito sobre política no meu canal, por esta razão, para não levantar bandeira partidária, porque todos são constituídos por Deus, o governador justo e o governador injusto, corrupto ou aquele que é fiel em todas as suas prestações de contas, em todas as suas atividades. Mas eles estão lá, né? Então, se estão lá, são autoridades e precisam ser respeitadas. Vamos ver, Romanos no capítulo 13, verso 1 e 2 nos fala sobre isso. Logo um pouquinho na frente de Romanos 12, vem o 13, evidentemente, e diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E ainda no verso 2 diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, está evidente que nós não podemos levantar contra as autoridades. E aí entra a questão do cristão, e principalmente do líder, do pastor, do padre, do bispo, de todo aquele que está à frente de uma denominação religiosa, levantar uma bandeira partidária. Porque se eu levanto uma bandeira partidária, se eu defendo um determinado candidato, e aquele que eu vou contra ele, será que eu estarei orando por ele? Será que eu estarei intercedendo por ele? Porque ele é meu inimigo, eu quero é o outro. Então aquele outro é meu inimigo. E aí a Bíblia diz que é para nós orarmos também pelos nossos inimigos. Então eu acho muito delicado, porque principalmente nos últimos tempos, líderes religiosos têm transformado a igreja em comitês eleitorais, partidários, têm levantado bandeira e criado até escândalos e caído em escândalos terríveis por causa desta bandeira partidária que está sendo levantada. Então, irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus. Se você tem um chamado de Deus para pregar a palavra, procure evitar entrar nessas contendas, procure evitar cair nesses laços que são laços diabólicos. Eu não posso ter um inimigo. Eu falo isso não somente com relação à política, mas falo com qualquer outra disputa. Porque se eu entro em disputa com alguém, não tem como eu orar pelo sucesso dele. Não tem como eu interceder para que ele seja bem sucedido, porque eu quero ver a derrota dele. Eu quero ver ele destruído. E é assim que acontece. Acontece isso nos campos de futebol, quando as pessoas vão para um determinado jogo. Será que ele vai orar pelo seu time contrário? Será que eu vou orar pelo candidato que eu quero ver derrotado? Não vou orar. E aí vou estar errado, vou estar contrário à palavra de Deus, contrário à determinação de Deus, que eu devo orar por todos. Porque todos foram constituídos por Deus. Aí você pode perguntar, mas o candidato ainda não foi eleito, então ele não é constituído por Deus. Mas e se ele ganhar? Você orou contra ele? Você torceu para que ele perdesse hoje, Deus permitiu que ele está lá. E agora, o que você faz? Então, vamos pensar muito bem. Não é errado, não é proibido você ser candidato, você ser eleito, mas veja bem o que você está fazendo, levantando a bandeira partidária, orando somente em favor daquele que você acha que é o certinho,
que é o bonzinho. E amanhã, se ele não estiver, como será a sua situação? Como vai ser a sua situação diante de Deus? Eu não falo diante daquele homem, ou daquele partido, ou daquele time de futebol, ou daquele artista, ou qualquer que seja o outro ser ou instituição. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós orarmos em favor de todos, e principalmente daqueles que estão em eminência. Tenha paz no seu coração. Observe a palavra, viva retamente, siga em frente, porque Deus está com aquele que busca a orientação dele. Ele não deixa desamparado aquele que crê nele. Amém.